Essa gravação que você vai assistir agora é da reunião que aconteceu no dia 19 de outubro de 2022. E nela nós conversamos a respeito do livro-texto de Um Curso em Milagres, o capítulo 6, a seção 5 e o item C. Nós esperamos que seja útil para você. Tudo pode esclarecer mais um pouquinho a respeito da mensagem de Um Curso em Milagres. E se isso foi proveitoso para você, por favor, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, dando um like, fazendo um comentário, se inscrevendo no canal. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. A gente vai começar mais um papinho aqui. Vou lembrar a todos de ficarem mutados até a hora que vocês quiserem falar, porque a gente vai recortar esses vídeos agora, vai fazer tudo pequenininho, vai ficar mais fácil de assistir, né? Então... Consegui! Que bom, que bom. Tem uma pessoa aqui também, que bom, Zélia, olha, eu não consigo, Valéria, mandar por e-mail, porque o Rodrigo não está aqui hoje, tá bom? Então, a gente já está, né, oficialmente começando. Então, eu gostaria de perguntar para vocês se alguém leu, se alguém separou alguma partezinha disso que a gente tinha combinado de falar hoje, e se sim, aí a gente já começa a conversar sobre esse assunto, tá? Se não, eu também separei umas coisinhas aqui, e aí a gente pode começar por elas. Uma frasezinha muito especial aqui no parágrafo 1 é assim, ó. Lembra-te, porém, de que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita, né? Então, a gente vai lembrando disso, meninos. Olha, o que é... Porque, assim, é muito difícil, e isso serve para o ego encher a paciência da gente bastante, mas é muito difícil a gente pensar. No, o estado vigiai, né? Como que é? Orai e vigiai. Então, mas a gente está vendo esse monte de miséria por aqui, não é? Então, aí fica muito difícil. E quando a gente não consegue ficar assim, em contato mesmo, né? Ou em oração, ou então achando que como fala, não precisava ter essas coisas, eu não precisava julgar desse jeito. O que acontece? A gente cai na autocobrança, né? E aí, na culpa, lógico, entende? Não tem como fazer. Então, como que o autor do curso fala para gente? Ele fala, você vai aprender a distinguir a voz do Espírito Santo quando você aprender a distinguir a voz do ego. Você vai entrar num estado de vigília só por Deus, né, e pelo seu reino, quando você for perdendo o medo de Deus. Para isso, o que acontece? O que tem que acontecer? Não tem outro caminho. A gente vai fazendo esse perdão que ele ensina, a gente vai fazendo nas coisas, nas menores coisas, nós vamos fazendo naquilo que a gente dá conta, né? Fazendo aquilo que a gente pode fazer, nas situações em que a gente dá conta de perdoar, e aí vai desmanchando toda a realidade, porque a realidade de um mundo separado significa o medo de Deus, tá? Então, eu vou desmanchando essa realidade e vou perdendo automaticamente o medo de Deus. Às vezes parece que não está muito junto isso, que não está aqui, que não é a mesma coisa. Mas veja, o fato da gente acreditar que foi possível a gente fazer um mundo à parte de Deus, existe lá atrás mesmo na consciência, ou bem escondido na inconsciência, né, no inconsciente, o medo que a gente tem de uma retaliação. Então, se a gente vai perdoando, o que é o perdão? Não é ensinado por esse curso?
é ir tirando a realidade da nossa percepção ou da nossa interpretação das coisas. Certo isso, meninos? Tá? Então, nós vamos tirando essa realidade. E quando a gente tira a realidade e começa a aceitar que o que eu estou vendo é uma percepção minha, né? Uma forma de escolher, e agora eu vou aprendendo que eu só tenho os dois guias para aprender e ir olhando com eles por causa desses dois, então automaticamente eu vou voltando para dentro, vou vendo que tudo é realmente uma projeção ou uma extensão da minha própria mente, e aí eu vou voltando mesmo, vou tirando a realidade, né, das coisas aqui, vou centrando em mim mesma, mesmo sem perceber, eu já estou muito mais segura, porque eu já consigo pensar em Deus de forma diferente do que eu pensava antes, tá? Então, tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. Tá claro isso para vocês, gente? Tudo bem? Ficou? E mais alguma coisa? Mais alguém? Se não, continua aqui nos Ô, meus... Maria Amélia, Oi, linda. Fala, Edna. eu não sei se é pertinente, né? Mas você sabe que esse fim de semana eu discuti com uma pessoa, né? Que eu nem conheço, assim, uma desconhecida, né? E antigamente, o que que eu fazia quando me acontecia alguma coisa assim? Aí eu ficava só vendo o que que a pessoa fez de errado, né? Só culpando ela. E agora eu estava assim, nossa, né? Mas eu não devia ter feito isso, né? Eu fiquei me culpando. E aí, que conclusão que eu cheguei? É a mesma coisa, é ego, não é? E isso para mim Muito foi bom. tão interessante que não é aquela coisa assim de eu ficar assim, ai, como eu sou legal agora, né? Agora eu estou entendendo tudo, né? Eu que não devia ter feito. Não, é a mesma coisa, é ego ainda. E eu não conseguia, sabe? Aí eu pensava assim, ai, agora então eu vou ficar com raiva dela, que é melhor o meu ego com raiva dela do que com raiva de mim. Olha que loucura, Maria. Mas não conseguia, sabe? Aquela de, não, agora eu vou ficar com o Espírito Santo. É difícil a gente achar esse caminho aí do meio, Maria Amélia. Muito difícil. Ou se é, de novo, ou se é. É isso mesmo, tá vendo? E traz isso para a gente, porque todo mundo vai se identificar com isso, não é? Todo mundo, porque assim, o que ele explica? Que a gente fez, né? A gente quer sempre achar um culpado lá fora, não é? Sim. Mas a nossa identificação ainda é com o corpo. Então, aí É. quando a gente vai percebendo que, na verdade, né, aquilo que eu estou vendo é uma projeção de mim mesma, é extremamente comum, normal, e todo mundo vai passar por isso, tira a culpa da outra pessoa e passa para a gente, não é? Então, este é um estágio mesmo, é um estágio. Aí, então, vem toda a explicação, certo? Que o autor do curso dá aqui para gente. Ele fala: olha, dá na mesma, não é? Dá na mesma. O Uhum. que você tem que fazer assim, abandonar essa culpa, desmanchar essa culpa, né? Essa Não. realidade na culpa. E por que é possível a gente desmanchar isso? Por mais hediondo que possa ser, de onde que possa ser a situação, né? Por mais horrorosa que possa ser a situação que a gente está, porque a gente precisa manter aqui, pelo menos num pontinho, sabe, da memória, num pontinho da mente, que não pode, nada do que Deus não fez, do que Deus não criou, né? Vamos usar o verbo correto, nada do que Deus não criou pode ser real. Então, É. tendo isso como uma meta para eu lembrar, entende? Tendo isso como meta, eu volto e vou tirando, e aí então é possível, né? A gente olha uma vez para essa situação, outra vez para essa situação, outra vez, de novo, de novo, de novo, e cada vez mais eu vou olhando mais para cima, e aí chega uma hora que não é que eu vou esquecer, né, não é que eu vou esquecer dessa situação ou do ocorrido, mas eu vou olhar para isso sem aquela carga emocional que eu tinha antes. É. E aí a culpa não vai nem para lá e nem para cá, não é?
E olha, Maria Amélia, o que eu vi, assim, nitidamente em mim esses dias é, assim, a minha perda de paz, que é tão, assim, constante, sabe? Eu tô, assim, numa de estar em paz, e aí eu vi que eu não sei quem foi que falou isso uma vez para mim, que o pessoal fala assim, sabe aqueles ermitão, né, que tá lá na montanha, que é É. tudo sábio, né? Fala lá, é fácil, né? Que enquanto você não tem alguém para pisar no seu calinho, e aí eu fiquei pensando nisso, porque eu moro sozinha, né? Então eu fico aqui a minha vida é uma paz, uma tranquilidade, né? E aí, então, é só eu sair daqui, aconteceu alguma coisinha, eu falo, poxa, né? Então é difícil mesmo conviver aí fora, né? Eu estou em paz, estou aqui achando que eu estou tão tranquila, porque eu estou num mundinho bem pequenininho, né? Que é aqui dentro da minha casa, né? Sim, mas também Então não não é tem fácil, problema, não. né? Mas assim, você perde a paz, pelo menos comigo. Olha, fiquei assim, não estou ainda, né? Porque isso aconteceu domingo. Tô ainda chateada com isso, né? E eu penso nisso, eu falo assim, poxa, né? Não é nem lá, nem cá, tira isso da cabeça, aí tiro, daqui a pouco vem. Mas é como você falou, segunda estava horrível, ontem estava hoje, assim, eu já nem estava lembrando nisso, né? Aí a hora que você começou a falar que eu lembrei de novo. Muito E bom, então mas vai veja, melhorando, né? perceba você que, na Hum, verdade, agora você não está realmente nem com raiva da pessoa, né, e nem da, hum. da situação em si, mas está cobrando a si mesma não ter ficado desse jeito, não é? É, Isso não é, faz sentido. Gente, eu tenho é, uma aluna que fica louca da vida quando eu falo isso, mas é verdade, olha só. é. Se a gente não tiver nenhum mal-estar, nenhuma emoção esquisita, nenhuma emoção que a gente não gosta, o Espírito Santo não tem material para trabalhar com a gente. Então, ó, o que que acontece quando tem uma situação como essa? A gente vai fazer todo aquele trabalho, né, de consciente, de ficar consciente, de saber do que está acontecendo, de olhar para isso e de repente a gente começa a falar com ele e aí ele fala: olha, então, é legal você ver que você também tem impaciência, que você também tem isso, porque a próxima vez que você encontrar alguém impaciente, você já não vai cair, sabe? Falar: oh, meu Deus, como pode ser tão impaciente? Entende? Porque a gente tem tudo. Então, esse é a coisa que quando a gente consegue, não na hora, né? Não na hora do fio doce, mas quando a gente consegue sair disso e olhar, né, acima do campo de batalha, isso fica bem, bem gostoso, sabe? Então tá, olha, é isso, né? Você tem paciência, você não tem coisa, então tem, não tem mesmo, pronto, acabou. Por quê? Porque todos somos um. Aí a gente vai, como fala, assim, usando, né? Usando isso não como o ego usaria para nos condenar, não é? Mas usando isso para lembrar que nós somos iguais. E a hora que a gente lembra que a gente é igual e aquilo que a gente abomina em alguém, a gente tem também, porque a mente é una, então aí fica mais leve, sabe? Ah, estou de ombros, está tudo certo, o ego não enche minha paciência. Entende? Então, essa é uma forma do Espírito Santo trabalhar com a gente. Tudo bem, Ed? Ô, Maria Amélia, mas sabe, é tão assim além disso, né, que eu, como estudo o curso já há alguns anos, eu já fico achando que eu não sou nem digna, sabe, de estar conversando com o Espírito Santo, né, de estar ainda nessa coisinha miúda. É muito louco isso, né? O ego é uma coisa, né, à toa que a gente criou, né, uma coisinha Sim, esquisitinha mesmo, né? é o ser. Mas eu acho assim, só de eu reconhecer essa coisa, né, de que antigamente eu culpava lá, agora eu estou culpando aqui, eu acho que mais uns 15 anos eu paro de. Não, pelo amor, né? Vamos acelerar. Não, eu estou brincando. Não é assim, ó. Vai e volta, vai e volta. Ai, Maria Amélia. Desculpa, vamos continuar com a aula, Maria Amélia. Não, imagina, é isso mesmo. E eu te agradeço, porque assim, ó, a gente vai e volta, tá? Nesses insights e nesse movimento. Fala, Ana. Oi, Maria Amélia, boa noite a todos. Quero dizer de início que eu adoro a aula porque essas risadas que a Edna me provoca já faz o meu dia melhor, a minha noite melhor.
Obrigada, Edna. É. Maria Amélia, eu queria destacar um pequeno trecho aqui, Por queria que favor. você, por favor, discorresse um pouco sobre. A gente vai aprendendo, né, que a gente se sente assim tão separado porque a gente julga, né? Que se a gente não julgasse essa coisa, eu gosto desse, não gosto daquele, eu amo isso, não amo aquilo, isso é bonito, isso é feio, talvez a gente não tivesse essa mente tão separada. Talvez não, com certeza, né? O Jesus disse isso, né? Mas aqui, no segundo parágrafo aqui desse item C, diz assim, ó, ele, né, o Espírito Santo, separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou. Eu sei que eu devo estar fazendo uma confusão de nível, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente aprende que, né, se a gente parar de julgar, a gente vai ver tudo igual, para que tudo seja diferente, né, do que a gente é, né, dessa separação toda. Mas aí vem essa frasezinha aí, eu queria que você discorresse um pouco sobre, por favor. Claro. Obrigada, Ana. Ó, é assim, tudo realmente uma confusão de níveis que a gente vai fazendo aqui, tá? Mas vamos lá. Quando o Jesus fala que a gente não vai julgar e que a gente vai aprender a julgar igual o Espírito Santo, ele não está dizendo para a gente não julgar, ele só está dizendo, perdão, para a gente não condenar, ok? Porque é impossível este mundo separado sem julgamento. E o julgamento, muitas vezes, ele é um discernimento, ok? Eu preciso julgar se uma comida está boa ou não para eu comer. Eu preciso julgar se a rua está livre para eu poder atravessar, não é? Toda hora eu preciso do julgamento. O que ele diz é que o Espírito Santo vai ensinando a gente a julgar como ele, né? Como ele, Espírito Santo. Então, veja, qual é o julgamento do Espírito Santo? É sempre o mesmo. Ele diz assim, olha, qualquer coisa que você perceba, qualquer coisa, qualquer situação, qualquer, como fala, relação que você tenha com as pessoas ou com qualquer outra coisa, é sempre uma expressão de amor ou uma expressão de medo. E o que é o medo? O medo é um pedido de amor. Então, às vezes, a gente fica muito perdida, porque de vez em quando, né, essas iras, um pouquinho antes da gente estar no horário oficial, a gente estava falando, né, que esse mundo é muito cheio de ira mesmo, né, as pessoas com raiva, com muita raiva, num momento como nós estamos vivendo no Brasil, a impaciência fica grande, né, as coisas estão sempre a flor da pele e tal. Então, o que é isso? Continua sendo um pedido de amor, por mais esquisito que seja. E isso é extremamente racional, eu não sei se vocês, né, param para pensar nisso de vez em quando, mas é extremamente racional. Se eu tivesse completamente em paz, se eu tivesse dentro do meu, assim, do meu conforto amoroso, né, se eu não desse mais ouvidos para o ego, não é possível isso aqui nesse mundo, tá? Mas vamos supor, né, que eu não desse mais ouvidos, que eu tivesse dentro do meu conforto amoroso, eu lá ia agredir alguém, né? Ou ia julgar condenativamente alguém, sabe? Então é nesse sentido, ok? Então ele não diz para a gente não julgar porque é impossível. Basta ter duas, tem eu e a Ana. Eu olho para a Ana com as diferenças que eu vejo e a Ana olha para mim com as diferenças que ela vê. Isso é julgamento, não é? Nós não estamos falando num julgamento, né, disso que as pessoas, que a gente aprendeu no mundo, entende? Nossa, o julgamento é sempre condenativo. Não, o julgamento é comparação. Então, a comparação que é usada junto com o Espírito Santo é muito legal, tá? Essa comparação que ele faz, e aliás a gente precisa dessa comparação, porque ele vai mostrando o sistema de pensamento do ego está falando isso aqui, disso daqui, e o sistema de pensamento do Espírito Santo está falando isso aqui da mesma coisa.
Então, esse tipo de comparação é bem didático e ele precisa ensinar a gente, tá? Ficou claro isso, Ana? Não sei se ficou mais claro. Senão a gente... Ficou. É como então eu entendi assim. Na verdade, esse parágrafo aqui, ele, vamos dizer, ele antecede esse último nível que não vou julgar mais nada, porque afinal isso aqui não é real, isso aqui não existe, e aí eu vou estar nesse estado de absoluta unicidade. Isso é na última instância. Nesse mundinho que a gente está aqui, ainda acreditando que há uma Maria Amélia, uma Ana, uma Edna e assim por diante, eu vou precisar do meu discernimento, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou ter que olhar para tudo e ir perdoando aquilo que está me incomodando, em última instância, né? Aquilo que me incomoda. Se eu olho e ainda acho que meu irmão tem uma historinha que não me agrada, eu vou olhar e vou falar, já entendi, então eu preciso... Isso mesmo, me liberar. E você está quando não te agrada, né? Esse é o que a gente vai, é isso que a gente vai aprendendo a discernir. Quando alguma coisa me incomoda, eu só tenho 2 guias na minha mente. Com quem eu tô? Uhum. Mas eu tô com aquele e eu já prestei atenção, então agora eu falo, bom, então tá, eu já prestei atenção, já vi que eu tô incomodada, já sei que eu tô, sabe, assim, dei o bracinho pro ego, né? Estou aqui. Agora é a hora de eu começar a olhar para isso. Não é? De todas essas formas que a gente fala, né? De todas as que o curso fala, não a gente, né? Que o curso fala, eu vou olhando, eu vou discernindo, eu vou vendo que é o ego fazendo isso, e eu sei agora, pelo menos intelectualmente eu sei que o ego é a minha resistência ao amor, que eu estou vendo nessa coisinha aqui, né? Nessa situação, entende? Junto com esta pessoa ou com estas pessoas, sabe? Claro, claro, moçada, não só Ana, né? Claro, nem sempre a gente vai estar, ou na maioria das vezes a gente não vai ter esse pensamento pronto para nós, tá? Então as coisas vão acontecer e a gente vai responder normalmente. Nós vamos responder com raiva, com indignação, com medo, etc. Só que aí e nem é isso que o Jesus está esperando da gente agora, mas a gente vai treinando, né, a mente e vai ficando cada vez mais, assim, de prontidão, né, para distinguir essa voz do ego. Então, nesse sentido, é o que eu queria chamar a atenção para vocês, né, com esse tema, porque orai e vigiai, ele vai ser assim, em relação ao reino, né, a Deus e ao seu reino, só que antes disso, aliás, para que aconteça isso, para que eu seja vigilante apenas por Deus e seu reino, eu preciso necessariamente passar por essa fase olhando para isso, distinguindo a voz do ego, porque daí eu distingo a voz do Espírito Santo, aí eu vou sabendo com qual dos dois que eu estou, e então eu vou dispensando o ego, tá? Vou trocando a minha escolha, né? Pelo guia, pelo professor que estava errado, pelo professor que eu estava escolhendo. Tudo bem, gente? Então, assim, vamos sim, nós vamos chegar lá, orar e vigiar, sim, né? Apenas para Deus e o seu reino. Porém, antes disso, a gente tem que, não é que é antes, tá bom? As coisas vão acontecendo junto, mas o que acontece é que quando você, por exemplo, fala, se propõe de manhã, não, hoje eu vou ficar com o Espírito Santo, hoje eu vou ficar, minha mente vai, assim, aí você se distrai, né? Aí vai parar, sabe, sua mente vai parar não sei onde, e aí você, depois, chega meio que no final do dia, a gente fala, caramba, sabe, caramba, não fiz nada disso, como que o ego se aproveita disso? Viu? Ele fala, viu? Tá vendo? Então, você não vai conseguir nunca, você não vai aprender esse curso, você não vai saber, você não vai conseguir ouvir. Aí fica aquele falatório que aquele mais nojento, você não merece ouvir o Espírito Santo, não é? Você não merece estar com ele, entende? Porque por causa desse monte de inadequação e que essa falta de vigilância,
né, não deixou você ouvir. Você tá dando para entender o que eu estou falando, gente? Perfeito. Obrigada. Então, tá, porque é isso, sabe? Então, é muito necessário que a gente se lembre disso. Estando aqui com o corpinho, ou pensando que está aqui com o corpinho, todo mundo tem os mesmos dramas, as mesmas coisas, as mesmas dificuldades. Elas vão diminuindo, né? Essas dificuldades sempre vão diminuindo, e aí mas elas vão diminuindo para a gente, né, indivíduo, mas a gente tem que lembrar que a mente é una, tá? E então, se eu estou vendo no sentido de comparar, de me achar melhor do que alguém que tá bem longe desse pensamento que a gente tem, então, é um pensamento de amor, esse tipo de comparação? Se não é um pensamento de amor, né? Olha só a palavra que aqui o autor do curso fala. Se não é um pensamento de amor, é um pensamento de assassinato. Assassinato porque a gente está reiterando, a gente está assim confirmando que a gente é separada. E separada daquela pessoa que eu estou julgando como mais atrasada, por exemplo, do que eu, né? Mais atrasada, mais tudo, mais isso aqui. Eu estou, de novo, né? Afirmando que eu sou assim, separada e afirmando, portanto, que eu sou culpada, tá bom? Tá? Então... Maria Amélia, agora é para o pessoal rir um pouco, porque eu sou bem iniciante no livro, né? Ainda estou terminando a primeira rodada de leitura agora em dezembro, se Deus quiser. Então, na verdade, eu sei que é um egão ainda, porque eu me pego pensando assim, eu não sou melhor do que ninguém. Na verdade, não existe ninguém, só existe eu. E aí eu fico assustada, porque eu sei que, em última instância, o que o livro quer me ensinar não tem nada lá fora. Isso aí não é verdade, não tem Maria Amélia, não tem ninguém, só tem você. Só que eu sei que é meu ego dizendo isso, entendeu? Não é uma certeza assim absoluta né, do que Jesus fala. E aí, como lidar com isso? Só dando risada, né? Dá risada, né? Sim, mas enquanto você vira umas diferenças, dá risada disso também, porque assim, não adianta a gente pensar, né? Na teoria está super certo, não é? É isso mesmo, não tem ninguém lá fora, entende? Não tem. Porém, a gente não acredita nisso. Então, como estudante de um curso em milagres, qual é o recurso didático que esse curso usa, né? Qual é o recurso? Como que ele faz para ensinar a gente? Nossos relacionamentos com as pessoas, com as situações que nos acontecem, tá? Uma situação é um relacionamento porque você tem um conjunto de pensamentos que fazem uma percepção, ok? Então, tudo bem? Ok. Obrigada, Maria Amélia. Não, sou eu que agradeço, amor. Mais alguma coisa? Mais alguém? Você parou dali? Senão eu vou pegar os meus grifos aqui. Ó, agora que a gente está com esse novo formato aqui de conversar, não tirar dúvidas, por favor, desmutem o microfone e começa a falar, porque daí dá para eu ver, tá bom? Senão eu não consigo ver. Que eu separei aqui? Só para lembrar um pouquinho, ó, no finalzinho do parágrafo 1, o Espírito Santo nunca varia esse ponto, que na verdade, é o estado de ânimo que ele está falando, né? Então, o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria, tá? E só ele é capaz de manter-te totalmente alegre. Deixa eu ver aqui. Aqui no final do parágrafo 2, ele diz: o desfazer só é necessário em tua mente, o desfazer do julgamento só é necessário em tua mente, de modo que não venhas a projetar em lugar de estender. Então, ó, projeção é uma propriedade da mente e que ela chama projeção quando a gente está olhando para fora, né? Assim, tipo, eu não estou incluída, tá bom? E extensão é a mesma propriedade, só que aí ela é só usado por um curso em milagres, né, esse termo,
quando é uma extensão de amor, ok? Igualdade, compaixão, alegria, tá? Deixa eu ver aqui. No parágrafo 3, ó, eu estou falando aqui, mas vocês vão me interrompendo, por favor, tá bom? No parágrafo 3, a gente tem assim, ó. Esse é que assim, ele fala com os passos do perdão, tá bom? É o que ele está explicando aqui, não parece, mas é, ok? Então, aqui ele está falando do terceiro passo, que é esse, que seria assim, falar para o Espírito Santo faz por mim, tá? Então, ele tem aqui no parágrafo 3, ó. Contudo, ainda há nele um aspecto da reversão do pensamento, uma vez que implica que há alguma coisa contra a qual tens que ser vigilante. Por que nós acreditamos e acreditamos, né, que nós temos que nós somos um corpo, que nós estamos separados, não é? Por que a gente acredita nisso? Então, nós acreditamos que temos coisas que nós temos que vigiar contra, entende? Então, é por isso que ele está falando, olha, deixa comigo, aí ele vai falando, né? Deixa comigo. Peraí que eu não estou conseguindo. Gente, nós estamos sem o Rodrigo aqui, então eu estou fazendo as coisas meio devagar aqui, tá? Mas vamos lá, acho que deu. Bom, deixa eu só ver. É assim, aí, aquilo que a gente estava falando, o Espírito Santo usa todos os recursos que nós temos aqui. Tudo que tem aqui nesse mundo que a gente fez, ele usa. Então, ele diz assim, ó, no finalzinho do parágrafo 3, tá? Esse passo, que seria mesmo pedir para o Espírito Santo guiar e fazer tudo por nós, que decorre do segundo, que o segundo é quando eu tomo consciência de que eu não sei nada, eu não sei para que serve coisa nenhuma, sabe? Então, aí eu tomo consciência de que eu tenho um professor em mim que sabe. Então, esse passo que decorre do segundo, assim como o segundo decorre do primeiro, enfatiza a dicotomia, ou seja, mostra para a gente, né, a diferença entre um sistema de pensamento e outro, tá? Portanto, faz com que a escolha final seja inevitável. Quando a gente compara, quando a gente vê qual é a diferença, qual é a diferença que tem entre o que o ego está falando sobre uma coisa, né, e a mesma coisa que o ego está falando de outra coisa, da mesma coisa, que o Espírito Santo está falando da mesma coisa, então aí a gente escolhe facilmente. É por isso que ele precisa usar esse recurso também, ok? Ninguém separou nada? Posso continuar aqui? Ou se alguém quiser falar alguma coisa também, por favor, tá? Eu não estou conseguindo achar no texto esses parágrafos que você está falando, acho que eu estou procurando no lugar errado. Vamos ver, ô Lúcia, eu não sei qual é a página, peraí, deixa eu dar uma olhada na página. Não precisa me dizer a página, não. Se você me disser só o capítulo e o... O capítulo é o 117. A página 117, isso. O capítulo é o 6, a seção é a 5, e lá no item C, que é o último desse... Aliás, é o último do capítulo também, né? É o último... Aí, aqui eu estou no parágrafo 4, tá? Que a gente estava falando. Quer ver? Tá. Obrigada. Imagina, eu vou falar a sentença para vocês que eu acho que fica mais fácil. Ó, o parágrafo 4, a sentença 2, ele diz assim: eu já te disse que pode ser tão vigilante contra o ego como a favor dele. Isso é extremamente importante. Uma vez a gente ficou conversando, né? Não me lembro, foi numa live, a respeito de devoção. E a gente precisa lembrar que a gente não percebe, mas a gente muitas vezes está totalmente devota ao ego e não percebe, não é? E assim, é de maneiras muito sutis que isso acontece, certo? Então, nós realmente podemos estar vigilantes contra o ego ou a favor dele. E muitas vezes sem perceber. É por isso, então, que o movimento do curso, que o ensinamento do curso é esse. Ó, você vai olhar
para isso, você vai ver que você está seguindo o ego e vai aprender a se perdoar por isso. Tá? Esse é o ensinamento central de um curso em milagres. Ele fala, você precisa aprender a ver o que você está fazendo junto com o ego e aprender a perdoar você, né? Você mesmo por causa disso, tá? Então, e envolve tudo, toda a metafísica do que ele diz aqui para gente, envolve tudo, certo? Nós temos um mundo dual, esse mundo dual não vai existir beleza sem feiura, não vai existir alegria sem tristeza, e não vai nunca. Então, vamos lembrar, este é um mundo dual, não vai adiantar a gente querer consertar as coisas aqui, ok? Mas nós vamos consertando a nossa mente a respeito das coisas daqui, dos nossos relacionamentos que nós temos aqui. Tudo bem? Então, vamos ver o que mais que tem aqui. Bom, ele está alertando a gente, né, aqui até nesse parágrafo 4, a respeito de que nós ainda vamos cair na lábia do ego e tentar fazer algumas exceções, tá? Isso está na sentença 5. Então, a tentação de fazer exceções vai acontecer, ok? E depois ele diz assim, aqui então é feito um apelo à tua consciência, apesar do caos. No entanto, o caos e a consciência não podem coexistir por muito tempo, já que são mutuamente exclusivos. Exclusivos. Então, assim, veja, a gente tem muito medo de entrar em furduns. Todo mundo tem, porque não é gostoso, né? Só que se nós não encararmos esses momentos que são muito difíceis, eles vão continuar lá atrás e a gente não vai ver. Né? Então, nesses momentos em que a gente está furdunciado, deixa ficar, sabe? Deixa ali. Não é fácil? Não, não é. Como que fica mais fácil esse momento? Quando a gente se junta, quando a gente consegue conversar com alguém, quando a gente conta. Quantas e quantas vezes eu não uso os alunos mais próximos, não é? E vou falando mesmo, olha, estive com o furdúncio alguns dias atrás, estava aqui, ali e tal. A hora que a gente fala e a hora que a gente percebe o que está acontecendo, nós estamos observando e organizando a nossa mente, organizando os nossos pensamentos. É só assim que a gente vai conseguir. Então, trouxe para a consciência, a hora que você traz, você organiza. Por isso que a bagunça que parece agora, né, que parece coexistir ali junto com a consciência, já já vai embora, tá? Já já ela vai embora. Claro que muitas vezes não é tão simples assim, mas normalmente é isso, organizando o pensamento, principalmente quando a gente se junta, isso acontece mais depressa. Ok? Posso ir? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, ao ensinar, aqui ainda no parágrafo 4, na sentença 9, ao ensinar o que escolher, o Espírito Santo, em última instância, vai ensinar-te que não precisas escolher de forma alguma. Qualquer dia a gente chega lá, não é? Então a gente vai saber que essa parte da nossa mente que ainda pensa com Deus, que sabe tudo, escolhe tudo, por isso que a gente pode relaxar, não é? Um dia a gente chega nisso. Então, isso finalmente libertará a tua mente da escolha e a dirigirá para a criação dentro do reino, onde a gente já não deu mais realidade. O que ele está descrevendo aqui, na verdade, é o passinho, né? Que ele chama de o mundo feliz do Espírito Santo, ok? Vamos lá, meninos, vamos falar de novo um pouquinho disso, porque dá muita confusão. Como nós temos um investimento neste mundo muito grande, como tudo que a gente quer aqui é viver bem aqui, né? Em paz aqui, e a gente vai, como fala, tentando se livrar de todos os mal-estares, de todas as partes ruins. Então, é uma luta constante, uma coisa bem difícil para todos nós, tá? Bem difícil.
Mas, conforme a gente vai olhando para esses detalhes e vai deixando de lutar, vai deixando muitas coisas para lá, nós vamos ficando mais próximos disso que ele chama de mundo feliz, que nada mais é do que um estado mental, tá? Onde eu vou olhar exatamente as misérias que estão acontecendo aqui, do jeitinho que está esse mundo, mas eu já não vou achar que isso daí tem alguma possibilidade de ser real. Então, eu não sofro mais, ou pelo menos nesse estado mental, eu não sofro mais de jeito nenhum. Eu já estou próxima daquilo, nós já estaremos, né, próximos daquilo, de aceitar, na verdade, né, de aceitar que só Deus é real, ou só o amor é real. Então, é um estado mental, ok? Não tem nada a ver com um espaço, não tem nada a ver com um lugar, não tem nada a ver com nada. É um estado mental. E isso a gente vai atingir individualmente, enquanto nós nos sentimos indivíduos. Mas neste estado mental, nós vamos estar, como a Ana falou, né? Nós vamos estar conscientes de que não tem mais ninguém. Tá? Mas isso ainda é hipotético para nós, isso daí ainda é utópico, não tem problema. Jesus nem está preocupado com isso. O que ele fala gente, vamos lá, vamos fazer o que eu estou falando para vocês? Olha para aquilo que está acontecendo e aquilo que te perturba, olha para isso, que é só uma percepção, ou é só uma interpretação sua, ok? E aí quando a gente aceita isso, a gente resgata o poder, tá bom? Porque se eu tenho uma percepção que não tá boa para mim, eu posso voltar e escolher diferente, né? Eu posso voltar e analisar e esconder e perceber diferente. Tudo bem? Mas não sou eu sozinha, né? Vamos lembrar? Nós, o tomador de decisões, não fazemos nada sozinho. Ou eu tô com o eguinho, ou eu tô com o Espírito Santo. Tá bom? Então, aí a gente vai aprendendo a distinguir, vai aprendendo a trocar, né, de guia, ok? Vamos lá. Bom, no parágrafo 5 ele só está falando isso, né? A escolha, a primeira linha, a escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino. Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és tens que aprender a lembrar. A gente não lembra que nós somos o Cristo e que ter e ser é a mesma coisa, né? A gente não lembra, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Ou, por favor, desmutem, tá? Para quem, senão, porque eu tô aqui, hoje como a gente está sem o Rodrigo, eu preciso ficar com o PDF aqui ligado. Bom, então eu estou continuando com as minhas anotações, tá certo, moçada? No parágrafo 7, na sentença 4, a gente tem assim: enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita não é evidente para ti. É legal a gente falar o seguinte também, gente. Assim, o tempo inteirinho, né? O Jesus está falando com a gente como se a gente já soubesse do que ele está falando, tá? Então, assim, para ele vai falando como se a gente já soubesse. Então, assim, nós estamos no capítulo 6, nós temos 31 capítulos, mas no capítulo 6 ele ainda está explicando um monte de coisa que ele vai repetir lá nos próximos, mas ele está explicando um monte de coisa aqui. E ele realmente vai falando como se a gente já soubesse do que está acontecendo, né? Do que ele está falando. E então, ele fala, olha, você vai ser vigiante em relação a Deus e ao seu reino. Porém, você precisa saber que você vai ser assaltado a toda hora pelos pensamentos do ego, tá? Pelo sistema de pensamento do ego, que na verdade foi, né, a gente que fez, porque a gente se sentia culpada, né, em relação a isso, em relação a termos a fantasia de termos traído Deus. Então, isso tudo vem acontecendo, né, com
vem acontecendo na mente, e isso vai ficando mais claro para nós. Vamos ser assaltados mesmo por esse sistema de pensamento a toda hora. Então, o estado de vigília é esse estado em que eu presto atenção e que vai me escapar milhares de vezes. Porque, ó, veja, todos os dias, né, eu, de uns tempos para cá, né, já faz um bom tempinho, mas aí eu acordo antes para poder ficar um pouquinho com Deus, tá? Então, aí eu, né, fico num estado delicioso todos os dias de manhã. Daí a pouco dá a hora de eu levantar. E meu dia é muito corrido. Todos os dias são muito corridos para mim. E eu saio correndo, pronto, já me distraí. Entendeu? Já me distraí, já saí da coisa. E esses assaltos, né, dos pensamentos de coisas que a gente tem que fazer, de todos dessas distrações que nós temos aqui, né, o que a gente tem que fazer com isso? A gente tem que olhar, tem que lembrar que isso ainda vai acontecer muito, e tem que ser mais gentil com a gente e perdoar, não é? Perdoar a gente mesma, porque esse negócio, e essa forma vai acontecer ainda, até um dia em que nós estivermos nesse estado que ele está falando, de falar para o Espírito Santo, faz tudo por mim, e aí eu vou, sabe, relaxar o dia inteiro, e vou estar já preparada para chegar nesse estado mental que chama mundo feliz do Espírito Santo. Oi? Oi, Rita, fala. Sim. Olha, oi, peraí, eu me perdi. Estou te ouvindo. Eu saí da reunião aqui, mas, bom, eu vou falar, mas eu não estou vendo vocês agora. Voltou, bati sem querer aqui. O que eu gostei desse capítulo, depois você vai chegar aí no 8, a última frase fala assim: a vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária para as ilusões, né? Você só vigia para ver as suas ilusões, porque a verdade já está lá. Eu estou lendo esse livro aqui, ó, Decide Outra Vez, da Marta Salvati. Ela fala uma coisa muito interessante, né? Ela fala o dicionário do ego e o dicionário do Espírito Santo. Então, quando você entrega alguma coisa para o Espírito Santo, você fala, agora ele vai resolver para mim, você quer ouvir na voz do ego, porque o ego tem uma linguagem que você está acostumada a ouvir. Então, no nosso encontro passado do Tira Dúvidas, a Selene deu um exemplo muito que eu achei interessante e caiu uma ficha, que ela tem que vender a casa da mãe dela, né? O problema dela é vender a casa da mãe dela. Então, ela vai entregar isso para o Espírito Santo. Na mesma situação, o meu eguinho vai falar assim, olha, já que você entregou isso para Deus, amanhã vai aparecer um comprador, logo de manhã, dando o que você quer receber, e porque Deus está com você, então é isso que vai acontecer. Mas a linguagem do Deus é só amor. E o que ele quer é que você volta para o reino. O que significa vender a casa para Deus? Como diz a Maria Amélia no nosso encontro de terça-feira, ela falou muitas vezes isso, não significa nada para Deus vender a casa ou não vender a casa, né? Então, aí caiu, na conversa passada, caiu o que é escutar o Espírito Santo dentro de um conflito desse, dentro do vender a casa. Você estar em paz sempre, porque tanto faz se você, lógico, você vai prestar atenção, você quer vender da melhor maneira possível, é a casa da mãe, que tem muitos significados, né? Que você não serve para que serve, você não sabe para que serve coisa alguma, mas tem muito significado aquilo, quer dizer, você quer vender o seu emocional na casa, tem tudo isso envolvido ali, né? O que o Espírito Santo fala? Calma, não é nada, volta só para mim, não precisa se perder nesse caminho, né? Às vezes a gente se perde nessas coisas que são grandes, que são difíceis, e ele só está esperando você voltar para o caminho. E a fala dele é só uma, ou é amor ou não é amor. E o eguinho, não, ele vai te convencer de que se você vender bem, olha como você é legal, olha como Deus te ajudou a vender aquela casa. Se você vender mal, olha, você realmente fez alguma coisa errada para Deus, por isso que você não merece vender bem aquela casa. Aí você fica com essa converseira aqui o dia inteiro, né?
Nossa, isso aqui lá. E aí a gente, sei lá, eu estou aprendendo, né, a perceber, não, calma, não foi dessa vez, daqui a pouco ter um pouco de calma também, né? É só isso, porque vender ou não vender a casa, tanto faz. É a sua paz que é o parâmetro para saber se você está ouvindo o Espírito Santo ou não. É só isso. Eu aprendi na aula passada. Eu não vou precisar de outras vidas. Isso. Não, mas todo mundo, né, Ida? Todo mundo. Mas é importante, só reforçando, então, que a gente já está chegando no nosso horário final aqui, mas só reforçando, porque assim, ó, quando a gente pensa, né, que eu vou entregar para o Espírito Santo, tem, na verdade, ainda um monte uma lista que a gente fala para ele, né? Olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, mas eu sou super altruísta. A pessoa que vai comprar a casa, ela vai ser muito feliz. Então, mas ela tem que comprar, entende? Tem que pagar aquele valor que eu estou querendo, né? E tem que isso, e tem que aquilo, e não vai ter problema nenhum, né? Nós vamos fazer toda. Então, assim, nós temos uma lista de coisas para o Espírito Santo fazer daquele jeito, não é? E aí, senão, o que é isso nas situações pequenas, não é? Naquelas coisas que a gente tem que prestar atenção e precisa decidir, etc. A gente vai vendo, nas pequenas, principalmente, nós vamos vendo esse movimento de ordenar para o Espírito Santo o que é que tem que fazer, o que ele tem que fazer, não é? Quando a gente se pega com isso, ao invés de falar, nossa, mas que coisa, que burra, que anta, não sei o quê, a gente pode falar, de novo, tem problema, mas vamos lá de novo, né? Fez isso aí, tudo bem, a gente vai olhar outra vez para isso, a gente vai fazer... como fala, nós vamos fazer toda a pesquisa de novo, eu não sei direito, eu não sei o que é melhor para mim, o Espírito Santo sabe, eu não sei, e eu vou ser merecedora sempre da felicidade que o Deus quer para mim, mas a felicidade que Deus quer para mim não envolve mundo de formas, não envolve o mundo dual, e isso é muito difícil para nós. Então, quando a gente lê no curso, né, Deus, o que Deus quer para mim, né, o que Deus quer para a gente tem um arsenal de coisas já, assim, ó, tudo vista, né? Então, eu não tenho dificuldade financeira, não tenho dificuldade de relacionamento, não tenho coisa, fico em paz, sou saudável, lógico, no meu corpo saudável, etc, etc, etc. Então, esse arsenal de coisas, como diz o Jesus aqui no Curso em Milagres, ele diz, é muito pouco para você. Você pede muito pouco. Então, a felicidade que Deus quer para nós não envolve, né, esse mundo que nós fizemos. Mas não tem problema. Aqui, as coisinhas boas daqui, elas podem ser representantes daquilo que a gente ainda vai aceitar, que é a felicidade completa, ok? Então, mas o estado de vigília, voltando ao nosso tema, o estado de vigília vai ser em relação a isso mesmo. Olha, eu fiz uma lista para o Espírito Santo e essa lista ele não fez. Então, isso representa o que para mim? Representa que ele não gosta de mim, tá? Ele não fez o que eu pedi, por isso que ele não gosta de mim. Eu não fui merecedora. Por quê? Porque eu fiz coisa errada, sabe? E aí, então, toda essa baboseira que está bem escondida, a gente vai trazendo, né, para a consciência, faz uma bagunça, mas em seguida a coisa se alinha, porque a gente vai vendo o absurdo que é todo esse falatório do sistema de pensamento do ego. Certinho? Isso mesmo, historinhas da mente, né? Historinhas da mente, Elizabeth. Meninos, mas alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém precisa, né? Ou apontou mais alguma coisa? Nossos minutinhos já acabaram, mas a gente pode esticar. Tudo bem? Nos vemos daqui a 15 dias? Então, tá bom. Gente, muitíssimo obrigada, viu? Oi, Lúcia, queria falar? Não, só queria agradecer, eu acho que foi bem esclarecedor hoje. Muito obrigada, viu? Tá, e obrigada por estar aqui. Obrigada a todos, uma ótima noite.
Ótima noite para todo mundo, tá? Muito Boa obrigada. noite, gente. Daqui 15 dias. Tchau, tchau. Boa noite. Gente. Tchau, tchau.